Bom dia, obrigado por estarem aqui presentes. No seguimento das aulas abertas que começámos a fazer este ano, ali o Dr. Vítor Manjerão que deu início a elas, exatamente, sobrevivente, temos hoje connosco o professor Dr. Garcia Pereira. Não havia papéis suficientes para ler tudo aquilo que ao longo da vida o professor foi fazendo, mas gostava de chamar a atenção para uma parte que me parece de destacar do seu currículo. Doutorado em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. A atividade que tem é de advogado e professor universitário. É professor auxiliar de nomeação definitiva no ISEG, Universidade Técnica de Lisboa, onde é responsável pelas disciplinas de Introdução ao Direito do Trabalho, Direito do Trabalho e Segurança Social. Isto em termos de mestrados, creio eu. Sim. Leciona diversos cursos de pós-graduação da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica e módulos do curso de mestrado das Faculdades de Direito da Universidade de Coimbra, Universidade Católica do Porto e Universidade de Lusíada. Faz parte ainda do Comitê Central do PCTP-MRTP. Ora, o âmbito da aula de hoje está, ao nível do 10º ano, ligado sobretudo à questão dos valores políticos. Em relação ao 11º, é óbvio que a matéria também é essa, mas vão estar um pouco mais focados na linguagem, na comunicação, na capacidade de argumentação, que é fundamental para todas as vossas atividades, sem ser de filosofia. A temática geral acaba por ser, então, os valores de esquerda. Quais são os valores de esquerda? Existem valores de esquerda, pode-se falar assim. A queda do Muro de Berlim, portanto, o fim da ex-USSR, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, acabou por diluir a diferença clara do ideário que havia de esquerda e de direita. Agora, independentemente de todos os inconvenientes que uma Guerra Fria tem uma mais-valia de fazer as pessoas tomarem partidos e, portanto, definirem-se de um ponto de vista ideológico. Essa dissolução que eu aponto o Muro de Berlim como um facto que poderá marcar uma época final dessa definição, acabou por trazer, aos poucos e poucos, esta mescla que resulta em coisas como Bloco Central, Arco de Governação, ditos de rua do tipo: eles são todos iguais, os políticos são todos iguais, e as pessoas admitirem-se de uma função fundamental, que é a função de cidadania e de participação política ativa. Ora, e a partir daí, eu pedi ao Sr. Doutor, então, que, da forma que entender, pudesse ir desenvolvendo alguma destas ideias. Muito obrigado, bom dia a todos. Queria começar por dar uma explicação. Eu sou também professor e advogado na área, sobretudo, do trabalho, há 39 anos. O Estado já me deve 3 anos de reforma, porque quando eu entrei na função pública fiz um contrato com o Estado, nos termos do qual, ao fim de 36 anos, tinha direito a reformar-me e ter a reforma por inteiro. E estou neste momento naquela situação em que estão todos os funcionários públicos, a começar pelos professores, que é confrontados com a possibilidade de vir a ser aprovada uma lei que diz que a gente se reforma na manhã do dia em que morre, que é para o Estado não ter que pagar um tostão que seja de pensa. Mas, normalmente falo de pé, quer nas aulas, dou aos meus alunos, quer quando, como advogado, necessito de alegar. Simplesmente estou aqui com um problemazinho de coluna vertebral e ao fim de 200 e tal quilómetros a conduzir, isto não está lá muito bem, portanto peço-vos desculpa desde já e vou falar pelo menos a maior parte do tempo sentado. Queria começar por agradecer o convite, na pessoa do vosso professor,
para vir aqui à Escola Secundária da Albergaria à Velha e dizer-vos que eu venho com muito gosto. Ele estava há bocado a agradecer eu ter vindo, mas eu tenho, e aprendi isso com o meu avô, que era também advogado, mas foi deputado da Primeira República, deputado republicano, foi ministro das Finanças da Primeira República, Pestana Júnior, e com o qual aprendi muita coisa, desde coisas mais práticas, como orientar-me pelas estrelas e saber navegar no mar, e questões mais fundas, como o respeito pelos princípios e pelos valores e a exigência ética em todas as atividades, designadamente na política. E aprendi também com ele que se a nossa atividade pudesse ser minimamente útil que seja, e eu concebo a minha atividade como professor não para fazer aquilo porque eu passei quando era aluno, e tenho muito boa memória. Passei 7 anos numa casa de correção chamada Liceu Camões, em Lisboa, e 5 anos num campo de concentração chamado Faculdade de Direito de Lisboa, antes do 25 de Abril. E já vos vou explicar rapidamente porquê, e não esqueci, tenho muito boa memória, e acho que a função de um professor não é debitar umas coisas para... E eu peço imensa desculpa aos professores presentes, se porventura estou a ser subversivo, mas é sobretudo ensinar as pessoas a pensarem pela sua própria cabeça e fornecerem os instrumentos que lhes permitam tornar-se sujeitos ativos dos seus próprios destinos. Portanto, para empinar, tive eu os 7 anos de liceu e, sobretudo, os 5 anos de faculdade, em que a gente empinava o mais possível, então, na minha faculdade de Direito, que era uma faculdade que estava completamente sitiada. Nós tínhamos a Associação Académica encerrada, tínhamos cerca de 40 indivíduos dentro da escola, chamados vigilantes, que eram os contínuos especiais, contratados pelo Ministério da Educação na altura. Estamos a falar de 1972, portanto 2 anos antes do 25 de Abril, contratados pelo Ministério da Educação, de entre os militares das forças especiais, em particular dos comandos, que passavam à disponibilidade, portanto tinham feito a guerra colonial, chegavam à então chamada metrópole, e eram contratados para ir para certas escolas do ensino superior, Direito foi a primeira delas, para exercer as nobres funções de espiar, perseguir e espancar estudantes, para impor a ordem, designadamente a ordem que impunha o encerramento da associação e a proibição de todas e quaisquer atividades associativas, desde a realização de reuniões, distribuições de propaganda, etc. Havia 5 contínuos que eram funcionários da PIDE e que davam informações para a PIDE, o que levou a que alguns de nós, pós de 25 de Abril, fôssemos chamados a julgamentos em que então se descobriu que aqueles indivíduos davam informações, e não só da atividade na escola. Eu, por exemplo, fui denunciado por uma funcionária, uma PIDE, que me viu numa manifestação contra a guerra colonial completamente fora da escola, e como isto não bastava, tínhamos a polícia de choque permanentemente estacionada abaixo da faculdade, no sítio onde é hoje o Arquivo Nacional de Torre do Tombo, porque quando a gorilagem não conseguia impor a ordem, chamavam-se as prestimosas forças da polícia de choque para entrar pela faculdade dentro e correr tudo à pancada. E isto servia para impor uma certa forma de ensino, que era impor uma ciência feita, em que não se tratava de nós pensarmos, tratava-se de nós empinarmos, despejarmos no exame e esquecermos no momento seguinte, e habituarmos a ser papagaios. Isto é, pessoas que não pensam, pessoas que aceitam aquilo que os outros dizem na base do argumento da autoridade, aquilo que nós chamávamos em direito o magister dixit, o chefe, o mestre disse, dentro da lógica geral da sociedade que se vivia na altura, que era a lógica do chefe. A sociedade era concebida como um conjunto de comunidades, cada comunidade tinha um chefe, na família era obviamente o marido e pai, o lugar reservado à mulher então era o de cozer meias e fazer sopas. Uma mulher casada necessitava da autorização expressa do marido para celebrar um contrato de trabalho. São coisas que hoje, inclusivamente os meus próprios alunos do Direito do Trabalho, quando lhes falo nisso, olham para mim como se eu estivesse a falar de ovnis, porque não lhes passa sequer pela cabeça, mas era assim que as coisas passavam. Na escola, obviamente, era o professor, na igreja era o padre,
Na empresa era o patrão, até se chamava entidade patronal, e na sociedade no seu conjunto era um senhor cuja letra do seu nome estava na farda, no cinto da farda da mocidade portuguesa, que era assim uma espécie de juventude hitleriana portuguesa, um S de Salazar, e quando os meninos se esqueciam, os comandantes de castelo da mocidade portuguesa perguntavam: Portugal, quem manda? E os meninos tinham de gritar 3 vezes: Salazar, Salazar, Salazar. E, portanto, era esta concepção profundamente autocrática, antidemocrática, autoritária, que se impunha também no ensino. Portanto, nós estávamos lá, eu, por exemplo, recordo sempre aos meus alunos, eu não tive direito do trabalho, não, era uma cadeira que não existia, tinha direito corporativo, e quando eu me sentei para fazer a oral de direito corporativo, a primeira pergunta que o professor me fez foi como é que era a bandeira da corporação dos sapateiros na Idade Média em Portugal. Está aqui pelo menos uma colega minha de curso, que sabe quem era o professor, um tristemente célebre professor Soares Martínez, e como vocês facilmente imaginarão, e eu costumo dizer isto várias vezes, aquilo é tão importante que eu, 1 hora depois de fazer o exame, já não fazia a menor ideia como é que era a porcaria da bandeira dos sapateiros, da Corporação dos Sapateiros na Idade Média em Portugal. Mas costumo dizer por brincadeira que a gente aprendia coisas de tal maneira relevantes que ao longo da minha vida eu tenho tido, enfim, tomar decisões difíceis, como é natural, e quando tenho dúvidas e quando me interrogo qual é o caminho a seguir, eu penso na bandeira da Corporação dos Sapateiros na Idade Média em Portugal e logo o caminho se me ilumia, como facilmente imaginam. E, portanto, eu entendo, isto era tudo para dizer que eu entendo que qualquer ajuda que possa dar a que um concidadão meu possa pensar melhor e refletir sobre os problemas que o afetam e sobre a forma de construir um mundo melhor e mais justo do que aquele em que nós vivemos, não é apenas uma coisa que pode ser feita, é uma coisa que deve ser feita. E, portanto, eu sinto-me em missão de dever cívico e com uma enorme satisfação de vir aqui trocar convosco algumas impressões. A metodologia que eu combinei aqui com o vosso professor foi fazer aqui uma exposição inicial e depois, aí por volta do 12h30, 12h35, pôr-me à vossa disposição para colocarem as questões todas que quiserem. Sobre as temáticas que vamos abordar de preferência, mas se quiserem colocar outras, pois seguramente não se tapará a boca a ninguém. E eu já combinei com o professor para não se criarem silêncios constrangedores, ficam já formalmente avisados que se ninguém se oferecer, nós criamos aqui voluntários à força para colocarem questões. Portanto, sorteamos quem é que há de colocar a primeira pergunta. Bem, indo agora ao tema. Esquerda, direita, é um tema de uma enorme importância, porque nós, todos, somos hoje em dia bombardeados de manhã à noite por uma espécie de missa hipnótica que visa, de facto, maniatar-nos na nossa capacidade de atuação, que proclama, é uma ideologia também, mas é uma ideologia que se disfarça de anti-ideologia. Como, aliás, tem sido típico ao longo das várias épocas históricas, em que há um equilíbrio relativo entre as forças da Revolução e da Contra-Revolução, e em que há falta de cimento ideológico e em que, portanto, as pessoas estão mais vulneráveis ao aparecimento de soluções do estilo dos salvadores da pátria. Eu vou voltar a este tema, mas chamo a vossa atenção porque um personagem como o Hitler chegou ao poder na Alemanha levado aos ombros pelos próprios operários. Isto é, um indivíduo da extrema-direita que impôs o terrorismo e a barbárie mais sanguinárias de que há memória no século XX, é um indivíduo que chega ao poder com base num discurso contrário aos partidos existentes, contrário à desordem, apelando à ordem, apelando a medidas e soluções messiânicas, e obtém um apoio exatamente porque o cimento ideológico que devia armar os cidadãos, e em particular quem vive do seu trabalho, que é a esmagadora maioria da população, não tinha e se deixou iludir por esse discurso. E é um discurso que é o mesmo discurso que vocês ouviram, ou que nós todos ouvimos, nas vésperas do golpe do Pinochet, que derrubou o presidente Salvador Allende no Chile, e é o discurso que aqui em Portugal antecedeu o golpe do Sidónio Pais em 1917, e é o discurso que levou o Salazar ao poder, e é o discurso que levou Mussolini na Itália. Portanto, é muito importante discutir, de facto,
esta temática, penso eu. E mais, e é muito revelador, que sejam neste momento, isto é a minha experiência, que sejam neste momento não as instituições e os órgãos da sociedade civil a quem competia fazer esta discussão, os partidos políticos, os sindicatos, as universidades, o mundo da arte e da cultura, todas estas forças estão com o joelho em terra perante o Deus Moloque dos interesses financeiros, das políticas de austeridade e da pertença e inevitabilidade do desastre em que o país se encontra colocado e, portanto, renderam-se, na sua esmagadora maioria, esmagadora maioria dos casos, renderam-se a essa lógica. E é muito curioso que é o professor da escola secundária X, o grupo de alunos e de professores da escola secundária Y, o último lugar onde eu fui fazer um evento destes foi na escola secundária Dona Maria II em Sintra, e antes disso tinha ido a uma série de outras, até a Cabeceira de Basto também já fui. É muito curioso porque isso revela que, ao contrário de que alguns pregam e gostariam que nós acreditássemos, isso mostra que o mundo não está perdido. E que, em particular, o mundo dos jovens não é aquilo que essas pessoas pensam. Que é um bando de energúmenos, só quer abanar o capacete, que está nas tintas para os destinos do país, que não se pode contar com eles, que etc, etc. Estão muito enganados. A juventude desempenhou sempre um papel de vanguarda nos grandes movimentos sociais de luta contra o que é injusto e de busca de uma sociedade melhor, sempre desempenhou esse papel, desempenhou aqui em Portugal, desempenhou aqui antes do 25 de Abril, já desempenhou depois do 25 de Abril, e aqueles que pensam que isso não vai ser assim estão muitíssimo enganados. E, portanto, o que aqui o vosso professor está a fazer é espalhar um rastilho de pólvora a partir de um barril enorme que se chamam os jovens que frequentam a escola secundária de Albergaria Velha. E o país está precisado de inúmeros rastilhos, porque o país tem de levar uma volta. Já lá vamos. Esquerda e direita. Esta expressão surgiu tradicionalmente de um episódio histórico, não sei se vocês conhecerão, mas quando foi na sequência da Revolução Francesa, portanto, em que a nova classe, que nessa altura desempenha uma função revolucionária, que é de destruir a velha sociedade feudal, uma sociedade profundamente hierarquizada, profundamente fechada, profundamente impeditiva do progresso económico, em que a unidade económica base é o feudo, e o feudo é aquela unidade onde se consome tudo o que se produz e onde se produz tudo o que se consome, e qualquer mercadoria ou qualquer pessoa que precisasse de circular de um ponto para o outro estava sujeita, porque tinha que passar os domínios de vários senhores feudais, a pagar, se fosse pessoa, peagem, se fosse mercadoria, portagem. Portanto, uma economia dominial, fechada, inteiramente adversária do progresso tecnológico, e a burguesia, nessa altura, que começa a ser a nova classe social ligada ao comércio, em particular nas chamadas repúblicas italianas, mais tarde também à indústria, desempenha um papel revolucionário na história de derrubo da sociedade feudal. E o grande acontecimento, digamos, emblemático desse derrubo da sociedade feudal é a Revolução Francesa. A Assembleia Nacional, que sai da Revolução Francesa, em uma das primeiras questões que tem de discutir, em agosto de 1789, é a questão do direito de veto ou não do rei relativamente aos diplomas aprovados na Assembleia Nacional, que é o órgão, digamos, revolucionário na altura, saído exatamente desse processo que apiou a nobreza de classe dominante e colocou a burguesia como classe dominante, destruiu a sociedade feudal e começa a construir a sociedade capitalista moderna. E nessa altura, todos aqueles que se opunham ao direito de veto do monarca, que era um resquício dos poderes da monarquia absoluta, que era uma forma de impedir que o órgão democrático por excelência, neste caso a Assembleia Nacional, pudesse decidir plenamente, todos os que estão contra esse direito de veto do soberano colocam-se à esquerda do presidente, no local, no hemiciclo da Assembleia Nacional. Aqueles que estão contra o direito de veto do monarca colocam-se à esquerda do presidente. E, portanto, os defensores das novas ideias, os opositores
dos resquícios da monarquia absoluta, dos poderes do soberano, são os que se sentam à esquerda, os que defendem as ideias correspondentes à sociedade do antigamente, os adversários do progresso político e também social, sentam-se à direita. E é daqui que vem, digamos, a designação de esquerda e de direita. Como o vosso professor disse, e a meu ver muito bem, este quadro estava, digamos, muito claro quando, até, digamos, ao final dos anos 80, as pessoas olham para o mundo e veem um mundo partido em dois blocos. Portanto, de um lado, um bloco liderado fundamentalmente pelos Estados Unidos da América e que representa o mundo capitalista, e do outro lado, um bloco liderado, primeiro, quase exclusivamente pela União Soviética, depois, a partir dos anos 60, com uma cisão no movimento comunista internacional, também pela República Popular da China, que representa o mundo socialista e comunista. E as pessoas habituaram-se, a generalidade das pessoas, dos cidadãos, habituaram-se a identificar, portanto, as ideias de direita com aquelas que correspondem ao mundo capitalista ocidental, está representado pelo poderio dos Estados Unidos, e as ideias do socialismo e do comunismo com aquilo que era praticado naqueles outros países, e em particular com os países da Europa de Leste. Em meu entender, no entender da minha ideologia, mal, porque aquilo que existia nos anos 70 e 80 nos países de leste era qualquer coisa que era socialista apenas nas palavras, mas não seguramente nos atos. Ditaduras ferozes sobre o povo. A criação de uma clique da burocracia partidária, do partido oficial, vivendo num estado de, digamos, de regalias sociais, de remunerações, de direitos, completamente distanciados e diferentes daquilo em que vivia a esmagadora maioria do povo, sujeito a condições de miséria e mesmo de fome. Isto não pode ser, seguramente, um regime socialista ou comunista. Mas esta era a identificação que era feita. E, portanto, as ideologias dominantes nos países ocidentais, vamos falar aqui em Portugal, Espanha, França, Itália, vamos falar agora sobretudo desses, defendiam-se, não tinham um fundo ideológico forte. Digamos que os partidos socialistas, o nosso PS, se definiam como nós somos defensores de ideias que correspondem àquilo que se passa no leste, mais liberdade. Quer dizer, identificavam que se passava nos países do leste como sendo as ideias de esquerda, as ideias marxistas, e depois, mas havia ali coisas que as pessoas não podiam concordar, a existência de polícias políticas como o KGB, no caso da Rússia, da Stasi, na República Democrática Alemã, onde, aliás, a senhora Merkel fez uma boa escola, e outras coisas do género, o regime do Sr. Ceausescu na Roménia, e, portanto, os partidos socialistas dos países ocidentais definiam-se como nós somos aquilo mais liberdade. Quando aqueles regimes vêm abaixo com o Muro de Berlim, com a queda do Muro de Berlim, digamos assim, que é, em meu entender, um enorme progresso na luta dos povos desses países contra regimes que os oprimiam e asfixiavam, digamos, não foram só os partidos comunistas dos países ocidentais que viam naquelas experiências o seu farol, que ficaram órfãos do ponto de vista ideológico. Esses também ficaram. E a desorientação, digamos, que se conheceu em geral nesses partidos, decorre exatamente disso. Portanto, a experiência soviética, a experiência dos países da Europa de Leste, era o farol, digamos, ideológico. Quando aquilo derroca tudo, evidentemente que a estruturação ideológica dos partidos que assentavam nesse sistema de ideias derroca também. Mas os partidos socialistas que se definiam como nós somos aquilo mais liberdade, derrocam também. E nós assistimos a um fenómeno muito curioso, que foi esses partidos socialistas ficaram confrontados com um dilema que foi, ou desapareciam, o exemplo típico é o Partido Socialista Italiano, o PSI, que pura e simplesmente desapareciam, ou na tentativa de manter a sua existência, se viravam cada vez mais à direita, a ponto de, a certa altura, não se diferenciarem em nada de essencial quanto aos partidos tradicionalmente de direita. E integrarem as sociais-democracias. Exatamente. E, portanto, o mesmo sistema que se passa aqui em Portugal, em que, a certa altura, sobre questões fundamentais,
o Partido Socialista não difere no essencial daquilo que pensam o PSD e o CDS, vejam como se tem visto desde os tempos dos últimos governos para cá, também se passou em Espanha, também se passou em França, por exemplo. E, portanto, a certa altura as pessoas perguntam-se, bom, mas qual é a diferença entre o programa, vamos dizer assim, entre o programa do PSD e do PS? À portuguesa, ou do partido que está hoje no poder em Espanha, ou do Sr. Filipe Gonçalves, ou agora, vejam bem, depois da França ter corrido com o salta-pocinhas que lá estava antes, e elegeu um homem que supostamente seria a alternativa de esquerda e que, aliás, fez uma campanha eleitoral toda baseada nessa lógica de este senhor que está aqui representa a direita, representa a cedência completa da França relativamente à Alemanha, representa a aplicação do ideário da austeridade, que só significa uma coisa: aumento de impostos sobre quem trabalha ou quem já viveu uma vida inteira de trabalho, cortes nos salários e nas pensões, ao roubo do trabalho através do aumento das jornadas de trabalho. Portanto, a política de austeridade é isto, e não é mais nada do que isto, para pôr os povos desses países a pagar, sob o pretexto do pagamento da dívida pública, a encherem os bolsos à grande banca internacional, em particular a germânica. E as pessoas votaram, e de uma forma significativa, no atual Presidente da República e chefe do governo francês. E que a primeira coisa que ele faz, o primeiro ato público do atual Presidente francês, foi deslocar-se a Berlim para prestar vassalagem à Sra. Merkel. Portanto, qual é a diferença? Onde é que ficou a diferença entre um partido, digamos, como este e o que lá estava antes? E é nesta altura que exatamente o capitalismo financeiro internacional começa a destilar de uma forma muito mais científica uma teoria que é a teoria que serve aos seus interesses e que é a teoria da desideologia. É a teoria de, aproveitando um terreno fértil, que é este, as pessoas rejeitarem a política que conhecem. Rejeitarem a política que conhecem. E, portanto, verem cada vez mais que os partidos políticos, o que é que são? São uma estrutura que servem para arranjar uns tachos para as suas clientelas políticas. Como é que se chega a chefe de governo em Portugal? Chega-se a chefe de governo em Portugal, chegando a chefe de partido. Como é que se chega a chefe de partido? Militando numa Jota, nunca fazendo nada na vida, tendo a comunicação social a promover a sua figura como um estadista de futuro, pragmático, que é a expressão científica. Habituem-se a isto. Uma das características da fase atual é criarem-se nomes eufemísticos para disfarçar a natureza das coisas. Já repararam nisso seguramente. Ninguém fala em corte de salários. Ninguém, do ponto de vista, digamos, dos responsáveis, dos governos. Fala-se em reajuste. Ninguém fala em despedimentos dos funcionários públicos. É requalificação. E por aqui fora. E a propósito também desta matéria, nós também temos todo um dicionário de termos eufemísticos que disfarçam a realidade das coisas. Quando se proclama que, ideologias foi uma coisa que deu alma ao Criador. Agora o que é preciso é ser-se pragmático. Pragmático quer dizer, nesta concepção, só uma coisa: ser-se oportunista. Não se ter princípios. Achar-se que os fins justificam os meios. Se quiserem uma expressão um pouco risonha, também para aligerar um pouco o ambiente, como eu costumo dizer, se souber que o baile do orfanato é bom, mata-se o pai e a mãe, se for necessário, para se conseguir ter acesso ao baile do orfanato. Vale tudo, inclusive tirar olhos. E a política transforma-se num mundo privilegiado da corrupção. Portanto, a corrupção é entendida como uma coisa relativamente natural. Eu não estou sequer a falar da corrupção do envelopezinho com umas notinhas passado ao obscuro funcionário público do serviço X ou Y ali num centro qualquer do país. Não é disso. A corrupção consiste quando os partidos que se proclamam do arco da governação do poder acham, por exemplo, que os cargos superiores da administração pública são uma coisa para partilhar entre as suas clientelas partidárias.
São uma espécie de prebendas que há que distribuir. E, portanto, o PS vai para o governo, tudo o que é conselhos de administração das empresas do setor empresarial do Estado, os que lá estavam do anterior governo laranja vão para as prateleiras douradas e toca a meter lá os amigos. E depois, quando, numa vez seguinte, o PS é apiado e vai o PSD, assistir-se exatamente a... Porque aquilo é uma coisa para distribuir tachos. É evidente que as pessoas que se veem confrontadas com políticos que dizem hoje uma coisa e amanhã fazem o contrário, sistematicamente, com a impunidade total, ganham eleições mediante a feitura de promessas que incumprem na própria noite das eleições. Estão a ser proclamados os resultados e eles já estão a dizer que, afinal, não vão diminuir os impostos, mas talvez seja necessário aumentar os impostos. Afinal, vão ter que adotar uma série de medidas que, durante a campanha eleitoral, disseram exatamente o oposto. E ninguém acha que haja nada de profundamente errado. E quando aparece alguém a dizer, atenção, o que um Presidente da República, digno desse nome, que jura defender a Constituição, deveria fazer num caso desses, em que verifica que há um partido político que faz uma campanha eleitoral em que promete ir criar não sei quantos mil postos de trabalho, em que promete que não vai aumentar os impostos, em que promete que vai elevar os salários e as pensões, em que promete que vai fortalecer a capacidade de resposta dos serviços do Estado de saúde e de educação. E chega lá e começa a fazer exatamente o oposto. O que isto significa é que está completamente em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Isto é, este jogo, esta batota de jogo não pode ser feita. E um Presidente da República, à altura das responsabilidades que jurou assumir, o que devia fazer era demitir o Governo, dissolver a Assembleia da República e convocar imediatamente novas eleições. E dizer comigo, Presidente da República, que jurei defender a Constituição da República, e este jogo perverso e corrompido não funciona. Ora, como vocês sabem, nunca ninguém se atreveu sequer a pôr essa hipótese. E, portanto, esta é a política que, sobretudo, os jovens, aos quais ainda por cima, muitas vezes, não se transmite a experiência, digamos, de épocas anteriores, com as quais a gente aprende coisas, é evidente que a noção que têm da política é uma cambada de bandalhos. É uma cambada de vigaristas. Se se for ver a quantidade de indivíduos que foram ministros e que a seguir saltam para dirigentes, membros do Conselho de Administração de empresas, dos próprios setores que eles, enquanto ministros, tutelaram e onde passaram a ganhar milhões, bom, as pessoas têm a noção da política de uma coisa que é perfeitamente nojenta. E, portanto, começam a alinhar num discurso que é eu não quero saber nada de política. Ora, quem cá andou antes do 25 de Abril sabe perfeitamente que isto era o que se pregava antes do 25 de Abril para capar a capacidade de resistência do povo português. O que é que se dizia? E eu acho que é importante vocês até conhecerem essas ideias, era manda quem pode, obedece quem deve. É Deus que nos ensina que devemos obedecer aos nossos superiores. A minha política é o trabalho e outras barbaridades semelhantes. O que é que isto significa? O que se está aqui a dizer é cada um de nós, cada um de vós, não tem nada a ver com os destinos do país onde vive. Não tem nada a fazer quanto a estes destinos. A única coisa que tem a fazer é aliar-se da política e deixar que quem lá está faça do país aquilo que tem estado a fazer, que é transformar um país que tinha à partida condições mais do que suficientes para ser um país progressivo, desenvolvido e onde desse gosto de viver, num país que está completamente na catástrofe. E eu já lá vou, sobretudo em relação aos jovens. Bom, e portanto, este terreno da desideologia, de dizer isso das ideologias agora deram alma ao Criador, agora o que é preciso é o pragmatismo, é acompanhado de um discurso que eu acho que é muito importante que vocês conheçam, que já foi feito ao longo da história, mas que está agora muito mais refinado, e que é um discurso que, por exemplo, visa criar a ideia de que se as pessoas estão desempregadas, e o número de desempregados reais em Portugal é gigantesco, é muito superior ao número oficial. O número oficial está neste momento à volta dos 830 mil. O número real de desempregados é 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e meio. E a taxa de desemprego dos jovens, e em particular dos jovens qualificados, é uma taxa gigantesca, porque vai para cima dos 35%. E dos que conseguem emprego,
90% desses só conseguem empregos precários. São os recibos verdes, são os contratos de formação e uma série de outras aldrabices que, entretanto, se criaram para aí, para pôr os jovens a trabalhar que nem escravos, muito mais do que as 8 horas por dia, em luta das quais morreram muitos operários, designadamente em Chicago, e para a gente comemorar hoje o 1º de maio, como o Dia Internacional do Trabalhador, trabalhando muito mais do que 8 horas, por salários absolutamente miseráveis. E, portanto, e como é que isto se justifica? Isto justifica-se ideologicamente, dando a entender que quem não tem emprego é porque não é empreendedor. Portanto, os jovens agora deviam ser empreendedores, ter ideias e vender pipocas para os centros comerciais e, com isso, por exemplo, eliminava o desemprego em Portugal. A ideia de que os velhos e os idosos são pessoas que estão a mais neste mundo, a consumir recursos, designadamente em termos de pensões, e recursos em termos de cuidados de saúde, que não se justifica numa relação custo-benefício. Porque é que um velho de 70 anos há de fazer hemodiálise 3 vezes por semana, que é um tratamento tão custoso? Então esse dinheiro faz falta para os mais novos. Portanto, o melhor é que eles morram depressa. E, portanto, a lógica verdadeiramente nazi do conflito intergeracional e a lógica de que dos fracos não reza a história e, consequentemente, que quem é velho, quem é doente, quem é deficiente, quem é diferente daquela imagem do trabalhador de que o mundo capitalista neste momento necessita, deve ser desprezado. E, portanto, todo este discurso que vocês ouvem todos os dias na televisão visa exatamente incutir essa ideia. Ora, neste momento, o que é que nós temos? Estamos a meio. Temos mais 45 minutos. Não, mas eu quero as perguntas deles, portanto vou pressa. O que é que nós temos hoje em Portugal? Nós hoje temos em Portugal uma situação em que o nosso país está completamente destruído enquanto país. Primeiro, nós perdemos a nossa independência. E estamos pior do que 1580. Em 1580 impuseram-nos um rei, mas mantivemos a nossa moeda. Em 2012, 2013, 2014, nós não temos sequer a nossa própria moeda. Tenho uma pergunta para si. E perdemos completamente qualquer espécie de soberania em matéria de política orçamental, cambial, monetária, porque nós, para já estamos obrigados a estar integrados numa moeda que não é outra coisa que não seja o marco alemão travestido de moeda europeia, o euro, e não há uma única medida de natureza fiscal, não há um único orçamento que possa ser aprovado em Portugal que não tenha primeiro que ir a Bruxelas, para os patrões de Bruxelas, melhor dizendo, de Berlim, digam, sim senhor, pode ir adiante. Portanto, somos um país que perdeu completamente a sua capacidade de decisão. Somos um país que está a sorver tudo o que é o máximo do que é produzido no nosso país para o pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem ela foi contraída em seu benefício. Essa história de que nós devemos ser pessoas honradas e cumprir com os nossos compromissos para justificar aquilo que se está a passar neste momento no país é um discurso manipulatório que tem de ser absolutamente desmascarado. Nenhum elemento do povo português ficou a dever nada que, quando acontece não pagar a prestação da casa ou do carro, o que acontece é que o banco vai lá buscar a casa ou o carro. A dívida que nós temos e que aumentou 70 mil milhões de euros durante o período de ajuda da Troika, quer dizer, as tropas invasoras da Troika foram chamadas para cá, aliás pelo Sócrates, convém não esquecer, embora com o beneplácito do PSD e do CDS, para ajudar o país a resolver um problema que não conseguia resolver, que era o problema da dívida e do déficit. Aplica-se um regime que tem sujeitado quem trabalha neste país, ou repito, quem já trabalhou uma vida inteira, um pensionista, um aposentado, a sacrifícios brutais. E no fim disto, a dívida não só não diminuiu, como aumentou 70 mil milhões de euros. E agora até o economista, desculpem a violência da expressão, mas eu acho que a indignação é algo que a gente tem de exprimir neste momento. O economista mais ignaro do país, que é o Cavaco de Belicamo, até ele já descobriu que esta dívida é impagável.
Porque, mesmo com duas condições que são impossíveis de se verificar, que era um crescimento do país, do PIB, do Produto Interno Bruto, isto é, da riqueza nacional criada no país. Superior a 8. Não, superior a 4%. E juros sempre inferiores a 4%. Mesmo assim, só ao fim daqui a cerca de 30 anos, é que Portugal teria, não era paga dívida, era reduzido o rácio da dívida relativamente ao Produto Interno Bruto dos 130% que nós temos hoje para os 60% que o Tratado Orçamental exige que os Estados observem. Portanto, reparem, nem o país vai crescer 4% o PIB anual, nem os juros vão ser sempre inferiores a 4%, e só assim é que Portugal não pagaria a sua dívida, mas reduziria para que ela representasse 60%. Desculpe interrompê-lo, mas é importante, já que eu tinha aqui essa pergunta, assim não vale. Já que fez todo esse introito, então sabendo nós que não podemos ou que não devemos ultrapassar os 60% de endividamento, e estando nós agora na casa dos 130 mais ou menos, não é? 130% sensivelmente, que solução, isto já não tem a ver tanto com a questão dos valores, mas já agora por curiosidade. Tem. Embora, depois, acaba por ter, só que estamos só a ver o lado prático e eu sou mais teórico. Que solução? Não me parece, pelas suas palavras, continuar o mesmo caminho? São mais de 70 mil milhões de euros nos próximos 3 anos. Pronto. Recusar a dívida? Renegociar, como agora acabou de haver este abaixo-assinado, os 70, não é? Que propõe uma renegociação, aliás, eles falam em reestruturação, é diferente. Ou sair do euro, ou vendermos isto aos chineses e pronto. Então eu termino aí depois, porque eu acho que é muito importante que eles possam colocar as questões todas que entenderem. Tem tudo a ver com os valores. Tem tudo a ver com os valores a resposta a essa questão. Ótimo. A primeira questão, porquê que o país se endividou? O país endividou-se por causa da lógica da integração numa organização que supostamente devia ser de solidariedade e é uma organização de domínio dos países mais fracos, mais incipientes, mais periféricos, por parte dos países mais fortes, em particular por parte da Alemanha. Porquê? A imposição de uma moeda única com uma paridade completamente desequilibrada em relação às moedas das economias mais fracas, por um lado, e a imposição de todas as transações se façam com base nessa moeda, com níveis de produtividade das diferentes economias, só pode produzir um efeito, que é o endividamento completo das economias mais fracas em relação às economias mais fortes. Vamos lá ver. Este problema também existe à partida nos chamados Estados Federais. Mas nos Estados Federais, o caso típico dos Estados Unidos da América, a União impõe transferências de valores dos Estados mais ricos para os Estados mais pobres para que a harmonia do conjunto seja garantida. Ora, o que nós temos no quadro da União Europeia são economias muito mais incipientes, muito mais abertas, muito mais frágeis, a ter que combater em perfeito pé de igualdade com economias muito mais competitivas sem transferências dessa natureza. O resultado só pode ser um: endividamento. E é por aí que o endividamento vai até cerca de 100% do PIB. Pois quando é que ele é acelerado? Que é o que se passa, sobretudo a partir de 2009, 2010. Como é que ele é acelerado? É muito simples. Se vocês forem ver o que é que o Estado português tem de pagar por ano, verificam que o Estado português tem de pagar qualquer coisa como entre 8 mil milhões de euros a 9 mil milhões de euros de juros da dívida, que são, na sua esmagadora maioria, juros de juros a taxas astronómicas, juros que não era possível peticionar nos tribunais portugueses por, face às regras do Código Civil, serem considerados juros usurários e, portanto, inexigíveis. Aí estão 8 mil a 9 mil milhões de euros. Depois, temos as chamadas parcerias público-privadas, que são a trafolhice maior desta gente, e aqui os partidos do chamado Bloco Central, que é a Santa Aliança da Direita, deixem-me escolher, qual se sente qual carapuça, é a Santa Aliança da Direita, PSD, CDS e o PS, o seu Sócrates e o seu Seguro. São todos de direita nesta matéria. E as coisas têm de ser ditas com todas as letras.
Ora, as parcerias público-privadas são um negócio que consiste no seguinte: o Estado assegurou aos privados, e os privados são a banca ou empresas industriais detidas por bancos, uma margem de lucro líquido que anda na ordem dos 17%. E consistente nisso, eu dou o exemplo das autoestradas, aplica-se aos hospitais, aplica-se às águas, aplica-se a tudo. Que é, vamos atribuir a concessão dessa autoestrada a este privado. E garantimos que passa pelo menos aqui 50 mil automóveis por semana. E agora isto tem uma regra. Se passarem mais, você privado mete ao bolso. Se passarem menos, afinal só passaram 30 mil, com a elevação das portagens, as pessoas começaram a retrair-se. E o Estado, isto é, nós todos, pagamos a diferença dos 20 mil entre os 50 mil fixados como objetivo e os 30 mil que efetivamente passaram por lá. E, portanto, isto significa 4,5 mil milhões de euros por ano. E, finalmente, temos 2,5 mil milhões de euros por ano dos chamadas rendas excessivas no setor da eletricidade e dos combustíveis, para que a EDP do Sr. Mexia e dos chineses e a Galp possam fazer ainda agora 1.000 milhões de euros de lucro por ano. Isso é feito à conta do estabelecimento de rendas absolutamente excessivas que fazem com que o preço real da eletricidade que a gente paga numa fatura é 1/3 do valor. O resto são estas alcavalas todas. Se nós somarmos tudo isto, nós atingimos um número da ordem dos 17 mil, 18 mil milhões de euros por ano. Ou seja, 10% do PIB. Se acrescentarmos a isto as trafolhices jurídico-financeiras dos BPNs e quejandos, onde os contribuintes portugueses, leia-se, os trabalhadores e os reformados já tiveram que enfiar qualquer coisa como 7 mil milhões de euros, nós temos a justificação de onde é que está, de facto, o endividamento. E, portanto, solução para isto. Qual é a medida que tem sido seguida até agora? Uma medida de espiral a caminho do fundo, que é preciso abaixar o déficit. Mas como o país está completamente amarrado pela lógica da moeda única, por exemplo, o país não pode sequer tomar aquela medida básica que qualquer país com uma economia um pouco mais frágil pode tomar, que é uma desvalorização controlada da sua moeda, para pôr os seus produtos mais baratos nos mercados externos e torná-los mais competitivos. Não podemos fazer porque pertencemos ao euro. Essa medida é completamente proibida. O Estado português, se quiser financiar, não se pode ir financiar junto do Banco Central Europeu, que empresta dinheiro a 0,5% ou até já chegou a emprestar a 0,25%. Tem de ir financiar-se junto dos bancos privados. E o que é que os bancos privados fazem? Vão ao Banco Central Europeu buscar dinheiro a 0,5% e depois emprestam a 2%, 3%, 4%, 5%. E, portanto, nesta lógica, não é possível o país, digamos, desenvolver qualquer medida que o liberte deste sufoco. E a lógica desta política é só uma. É preciso reduzir o déficit. Como é que se reduz o déficit? Aumentam-se as receitas e diminuem-se as despesas. Quais são as despesas que estão à mão para o Estado reduzir? Sempre as mesmas. Despesas sociais, pensões, subsídios de doença, subsídios de desemprego, etc. Despesas de saúde, despesas de educação. Aliás, a educação nem interessa muito. Porque isso, quanto mais incultas as pessoas forem e quanto menos pensarem pela sua cabeça, mais facilmente são governadas. Portanto, nós temos neste momento aqui uma versão recaustada do Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, que dizia, quando eu ouço falar da cultura, puxo logo da pistola. Portanto, nós temos hoje uma versão mais aparentemente simpática exatamente desta política. Portanto, redução destas despesas do Estado, aumenta os impostos. Em cima de quem? Em cima de quem trabalha. Porque mais de 85% das receitas fiscais das medidas de austeridade têm sido em cima dos rendimentos do trabalho. Ou das pensões, quer dizer, das pessoas que estão a trabalhar, ou das pessoas que já trabalharam a vida inteira e só têm como meio de sustento a respectiva pensão. Portanto, rendimentos do capital, até já se tratou de baixar o IRC, que é o Imposto sobre as Empresas. E, portanto, isto não tem saída se aceita a lógica, primeiro, do pagamento de uma dívida, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, e se aceita a lógica da pertença ao euro, que é o instrumento privilegiado da perpetuação da austeridade e da perda de soberania do país. E, portanto, a solução disto passa por quê? Passa pela saída do euro, que é absolutamente vital para que o país retome a sua liberdade de decisão, passa pela recusa do pagamento da dívida.
reestruturar a dívida, estas 70 personalidades que agora vieram com essa ideia é profundamente errada e perigosa, porque o que eles propõem é a aplicação da mesma medida, do mesmo tipo de medidas, foi perdoar parte da dívida da Alemanha em 53, portanto, nos termos do Tratado de Londres, perdoar parte da dívida da Alemanha, que era uma dívida astronómica, e perdoar parte dos juros. Não vale a pena agora entrar em pormenores de percentagens. Simplesmente isso era numa época em que a Europa, as potências saídas vencedoras da guerra, no caso a Inglaterra, a dívida, obviamente correr com o governo, que está aqui, para cumprir com o programa que do estrangeiro lhe encomendaram. Não é possível adotar uma única medida a favor do povo português com um governo de vende-pátrias, com um governo de miguéis de Vasconcelos, que estão aqui para cumprir aquilo que os seus patrões, em particular de Berlim, mandam. Quarto, é absolutamente indispensável aplicar um plano de desenvolvimento da economia nacional que mereça o apoio, não apenas, agora vamos falar em termos de classe, dos operários, como daqueles setores intermédios da população que estão a ser completamente esmagados. Aquela linguagem que vocês ouvem, a classe média. Aquilo que em linguagem marxista se chamaria a pequena e a média burguesia, que está completamente a ser cilindrada e proletarizada neste momento. E essas medidas passam por quê? Passam por, e só tenho tempo para dizer isto, depois nas perguntas e respostas talvez possa adiantar um bocadinho mais. Reparem uma coisa, só um ponto, para vos dar a ideia de que como nós podemos ser um país altamente progressivo e no qual vale a pena e nós tenhamos gosto em viver. Temos por aí uns maduros a dizer que nós somos um país periférico. Isso é um disparate monumental. Porque no quadro atual do mundo, nós temos uma posição central. Porquê? Porque nós podíamos perfeitamente, dada a nossa localização geoestratégica, ser a grande porta de entrada e de saída do essencial do tráfego de mercadorias, também de passageiros, mas sobretudo de mercadorias, em particular por via marítima. Porquê? Bom, porque quem vem do continente africano a caminho da Europa, aquilo que encontra em primeiro lugar é a nossa costa. Quem vem do continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul, em particular a potência emergente do Brasil, o que encontra é Portugal. E quem vem do Oriente, completando-se este ano as grandes obras do Canal do Panamá, que vai passar a permitir que passem pelo Canal do Panamá os grandes porta-contentores, os gigantes porta-contentores, coisas de 400 metros de comprimento, por exemplo, a rota melhor para as potências emergentes do Oriente, Índias e Chinas, não é virem-se meter no Golfo de Aden com os problemas do terrorismo, não é irem ao Estreito do Suez, vir pelo Mediterrâneo, não. É vir pelo Pacífico, direitos a meio do continente americano, ou seja, Canal do Panamá, depois virem direitos à Europa. E quem vem do Canal do Panamá direito à Europa, o que é que encontra pela frente? A nossa costa. E nós tínhamos a perfeita possibilidade, temos o único porto atlântico de águas profundas, que é Sines, da Península Ibérica. E temos uma rede de portos que pode perfeitamente ser modernizada, como foi Sines, e unida entre si pelo transporte fundamental, estratégico fundamental, que não é o transporte rodoviário, mas sim o transporte ferroviário. Em bitola europeia, largura de Carris, quando nós hoje temos toda a nossa estrutura de linha férrea em bitola ibérica, que é uma largura maior de Carris, e que está, aliás, a conduzir, com este governo de vende-pátrias que a gente tem, a uma situação iminente de Portugal ficar completamente isolado do resto da Europa em termos de transporte ferroviário. Porque Espanha, que também tem bitola ibérica, está a substituir os eixos que lhe interessam a ela, Espanha, não a Portugal, por vias de bitola europeia. E, portanto, o resultado um dia destes é que os nossos comboios param todos na fronteira, só passam para o lado de lá o que a Espanha quiser. Portanto, uma lógica de transporte ferroviário, de uma linha unindo os portos de norte a sul e uma linha transversal, ou várias, mas a primeira e principal delas é aquela que Espanha não quer, que é exatamente esta aqui, de Aveiro, Vilar Formoso, Salamanca, Valladolid e Irún. Espanha, como sabe a importância que tem Sines, está a fazer força para que seja apenas a abertura da linha de Badajoz. Porque Sines, direito a Badajoz, há centralidade de Madrid e sobe daí para o centro da Europa. Portanto, nós temos a zona económica exclusiva, mar, a maior de toda a União Europeia. E, todavia, temos pescadores, como ainda aconteceu há alguns meses atrás com pescadores aqui da Mortosa, a terem que deitar fora
toneladas de peixe, com 2 milhões de pessoas em Portugal a viver abaixo do limiar mínimo de pobreza, porque excedia a cota fixada pela União Europeia. O país importa qualquer coisa como 1.000 milhões de euros de carne todos os anos, e temos os criadores de gado, desde o Nordeste Transmontano, o Alentejo ou os Açores, a morrerem à fome, porque não podem ultrapassar as cotas que são impostas pela lógica da União Europeia. E, portanto, nós temos um know-how acumulado numa série de setores. Pensem, por exemplo, na indústria de construção e reparação naval, do melhor que há no mundo, e o que está a ser feito é destruir a indústria de construção e reparação naval, como o Governo está a acabar de fazer neste momento com os estaleiros navais de Viana do Castelo. Quando nós, e aqui com os de São Jacinto que estão da forma que estão, quando nós tínhamos mais do que, digamos, procura para reapetrechar a nossa frota pesqueira, a nossa marinha do comércio e prestar a assistência em matéria de manutenção e reparação da grande indústria naval relativamente a estes grandes navios que visitassem com uma rede de portos desta matéria. Ideias para o desenvolvimento da economia nacional há. Agora, estas ideias têm uma característica. Estas ideias servem os operários, criam emprego, criam riqueza, servem os jovens, porque não há emprego se não houver economia, servem os setores pequenos e médios empresários ligados a estes setores, permitem aumentar os rendimentos disponíveis e, portanto, as receitas fiscais sem ser com base na brutalidade terrorista que hoje está imposta. Agora, isto não serve é à Alemanha, à senhora Merkel e aos grandes interesses financeiros da Europa. E, portanto, a questão está em saber em que campo é que nós queremos estar. A esquerda e a direita está aqui. Hoje, ser-se de esquerda é ser-se democrata e patriota. É estar-se neste campo que defende exatamente estas medidas de caráter democrático e patriótico. Não é a revolução, não é ainda a tomada de poder pelas armas, não é isso. Hoje, o que se trata é de salvar o país. E salvar o país é unir os operários, os camponeses, os pequenos e médios empresários, comerciantes, trabalhadores dos serviços, na aplicação de um programa que assenta nestas 4 ideias fundamentais. Saída do euro, recusa do pagamento da dívida, correr com o governo e criação de um governo democrático e patriótico. Muito obrigado. Vamos aproveitar, já te dou a palavra. Vamos aproveitar o melhor possível este pouco tempo que nos resta. Antes de mais, quero só um minuto, por favor, a vossa atenção. Acho que foi um belíssimo exemplo daquilo que é o discurso de esquerda e os valores de esquerda tal como eles são assumidos pela própria esquerda. E por esse lado, muitos parabéns, doutor. Tenho uma pergunta para si antes da dele, porque como sou professor tenho prioridade. Não sei se isso respeita o artigo 13 da Constituição, mas é verdade. Pois, mas respeita o regulamento interno, e o regulamento interno aqui tem valor. Não vou estar agora a questionar as consequências da solução que apresentou, porque certamente haveria consequências, porque há consequências em todas as ações que as pessoas tomam. Mas tenho uma pergunta de fundo que me tem feito pensar muitas vezes e que se calhar alguns de nós também a pensam. Porquê é que é tão difícil unir a esquerda? Definiu a direita como sendo ali o arco da governação, não é? O PSD, o CDS, o PS e muito claramente, eu diria assim, eu não sei se aquilo é direita, mas eu percebo o que significa isso de lhe chamar direita. Se calhar aquilo que serão os valores de direita, não sei sequer se eles os representam, porque parece que, da mesma maneira como se anda agora a dizer estes últimos dias que o Mário Soares terá metido o socialismo da gaveta, talvez o Passos Coelho tenha metido a social-democracia não sei onde, na Betesga. E portanto, desse ponto de vista, eu diria assim, pedia que deixássemos em aberto a definição de direita para a direita, já que aqui temos uma belíssima definição de esquerda. Porquê é que é tão difícil? Porquê é que é tão difícil unir a esquerda? Porquê é que a esquerda
que creio que se aflige mais ou menos com os mesmos problemas, não se consegue entender. Não sei se E a é seguir... melhor juntar as perguntas. Ok, vamos juntar perguntas. Força. Tem calma, vamos juntá-la. Não, é para juntar porque é mais... Aproveita-se É melhor mais o tempo. fácil, aproveita melhor o tempo, gera melhor o tempo. A primeira é, se nós aplicarmos o euro, obviamente temos saído da União Europeia, certo? Não. Não? Ai, a Inglaterra, pois é. Não é só a Inglaterra. Mas Não. e se saíssemos Não. E sairmos do euro ou da União Europeia? da União Europeia? Bem, pronto. Sim, senhor. A E- minha pergunta é a seguinte, sendo que a maior parte não, mas muitas empresas vivem, ou melhor, sobrevivem de exportações para o exterior, e sendo que não pagam IVA por essas exportações, porque as exportações do estrangeiro para cá também não são pagas, ou seja, não se paga, Não te preocupes, estás-te a fazer entender. Continua. Sim. como é que Portugal iria conseguir passar a crise? Muito bem. Já agora mais uma? Sim, senhor. Gostava de pedir um conselho a uma pessoa que tem mais experiência de vida que nós, é que esta geração que está aqui nunca votou, nem é responsável pelos políticos falhados que governaram o país nos últimos 30 anos, nem tem culpa de negócios escuros. Nós, na realidade, somos os únicos verdadeiros inocentes no meio desta história toda e vamos ser a geração, se isto não mudar, que vai sofrer mais. É porque nós ouvimos falar em 2035 como se fosse pouco tempo. Mas se calhar vamos todos morrer sem nunca ouvir outra palavra para além da austeridade. Um conselho. Pelo menos para os que têm dificuldade de memória, fica gravado. Se tem essa vantagem. É? Então vamos lá ver se eu consigo responder muito sinteticamente. Primeiro, começando pela questão que coloca, um conselho. Bem, eu só tenho um conselho a dar, com o qual que foi aquele que recebi, e recebi até de exemplos, mais de exemplos do que de palavras, da minha família. Tenho uma enorme riqueza, que é a circunstância de ter tido experiências familiares, falei há bocado do meu avô, mas tenho outra que vos vou relatar, e esses exemplos é, nós devemos sempre bater-nos por aquilo que entendemos que é justo. Até ao fim. Bater-nos por aquilo que é justo. E contra o que é injusto. Doa a quem doer. Porque, e termos disso uma concepção estratégica. É claro que com isso estamos a lutar também pelos nossos interesses, digamos, imediatos, mas estamos sobretudo a lutar pelos interesses da humanidade. E, portanto, nunca aceitem, nunca se conformem, nunca ponham o joelho em terra perante aquilo que é injusto e que está errado. E, portanto, lutem. Lutem por todos os meios ao vosso alcance. Se as formas organizativas que neste momento existem não vos convêm, veem que não servem, criem outras. Sempre ao longo da história, a humanidade não colocou nenhum problema que concomitantemente não começasse logo a também criar as formas de ultrapassar esse problema. E, portanto, lutem, rebelem-se, ergam-se, não amochem, não aceitem ser carneiros. É isto. Eu estava a dizer os exemplos porque eu tinha 9 anos de idade quando um tio meu, que era militar, foi preso por ter participado numa das revoltas contra o regime, antes do 25 de Abril, o chamado assalto ao quartel do Beja. E os militares, na altura, foram sujeitos à tortura mais eficiente, mais cientificamente eficiente da PIDE, que era a tortura do sono. Isto é, não deixar a pessoa dormir durante dias e noites consecutivos. Os presos civis foram barbaramente torturados com espancamentos e outras barbaridades semelhantes. Os militares oficiais do quadro, como era o caso do meu tio, que era um capitão, foi sujeito à tortura do sono. E as pessoas ficavam durante 6 meses à ordem da PIDE, da Polícia Política. Podia fazer o que quisesse. Não tinham que ser presentes a um juiz, a polícia é que decidia. E quando ao fim de talvez um mês e tal, a família foi finalmente autorizada a visitá-lo, a minha mãe, esse tio era um irmão da minha mãe, filhos ambos daquele avô de que eu falei há bocado, a minha mãe decidiu-me levar à visita ao meu tio que estava preso no Aljube, que é uma das prisões mais pesadas do tempo do fascismo, onde havia umas células chamadas curros, onde estiveram presos inúmeros
combatentes da liberdade e da democracia antes do 25 de Abril, e eram celas, chamavam-se curros, porque eram celas onde o preso não conseguia sequer pôr-se de pé. A cela tinha a dimensão praticamente do catre onde ele se deitava e não tinha iluminação natural, era mais baixa do que a altura normal de uma pessoa, e os presos estavam ou sentados ou deitados, aguardando o bater das botas pelo corredor, que significavam que os vinham buscar para os levar para a sede da PIDE na rua António Maria Cardoso para serem torturados. O meu tio estava aí, ao fim de um mês e tal foi autorizada a visita, e a minha mãe, numa medida muito controversa na família, mas que eu muito agradeço hoje, levou-me a essa visita. E a prisão de Aljube é uma prisão muito fechada, muito pesada, grades por todos os lados, um pé direito altíssimo, umas luzinhas aqui e acolá, e eu não reconheci o meu tio. De tal maneira ele estava desfigurado pela tortura do sono. Tinha os olhos completamente esbugalhados, a face toda distorcida, os pés não lhe cabiam nos sapatos, e aquilo tinha uma grade atrás do preso, uma grade à frente, estava um pido no meio para ouvir a conversa, outra grade, os familiares aqui e outra grade atrás. E quando o meu tio entrou, eu não percebi que era ele. E só quando ele começou a falar eu reconheci a voz. E ao ver, eu era um miúdo de 9 anos de idade, ao ver o aspecto do meu tio, eu comecei a choramingar. E a minha mãe, que era uma senhora que tinha aí 1,5 m de altura e pesava 45 kg de peso, agarra-me num braço, apontou o pido que estava no meio de nós e diz: meu filho, em frente de gente desta, não se chora. E eu nunca mais chorei, em frente de gente daquela. Este exemplo valeu mais do que 500 palavras. Agora, se abdicamos do euro, temos que abdicar da União Europeia? Não. Isso é uma conversa que está hoje, é uma daquelas manobras mistificatórias dos debates em que se pretende criar a ideia. Há países diversos, no caso da União Europeia é mais de uma dúzia, que não fazem parte do euro, embora façam parte da União Europeia. E o exemplo mais conhecido é o da Inglaterra, que se tem dado muito bem com isso. Portanto, não é verdade que sair do euro tenha que implicar sair da União Europeia. Agora, a saída do euro imediatamente teria consequências. Uma delas é uma desvalorização da moeda, que se crê que no primeiro ano poderia ir aos 12, 15%, na pior das hipóteses, aos 30%, a desvalorização da moeda. Mas isso seria, a isso respondo duas coisas. Primeiro, e quanto é que já desvalorizaram os salários e as pensões desde que a gente tem a troika aqui dentro? Exatamente esses 20% ou 30% ou mais. Segundo, o preço da recuperação da nossa liberdade. E há experiências que vos são ocultadas, eu refiro apenas, não tenho tempo deste de escrever, mas o Equador e a Argentina, em que quando os países disseram acabou, não pagamos mais juros nem mais um tostão, e dívida de capital, no caso do Equador, não de todo, no caso da Argentina, 30 cêntimos por cada dólar. Foi isso que permitiu, por exemplo, no caso da Argentina, que era um dos países mais ricos da América do Sul, que tinha ficado completamente pantanas com as políticas do FMI, em menos de 10 anos tivesse regressado a ser um dos 20 países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo. E, aliás, há um conjunto de medidas, isso depois também se poderá ver, por exemplo, as pessoas que têm depósitos, e é aqui que quem é de esquerda tem de saber, neste momento, defender medidas que evitem exatamente esse argumentário terrorista que é utilizado. Olha, saiu do euro, então é a desvalorização, então as pessoas têm umas pequenas economias nos bancos e iriam levar uma desvalorização de 30%. Não é verdade. Não é verdade. Porque, por exemplo, pode perfeitamente ser tomada a medida, que é uma medida justa, de que as pessoas têm depósitos bancários, por exemplo, depósito até um determinado montante, podia ser, por exemplo, 90 mil, 100 mil euros no banco, com a criação da nova moeda, do novo escudo, e do estabelecimento de uma paridade nova, mas independentemente disso, era estabelecida uma sobrevalorização do valor desses depósitos, de forma a que, em matéria de poder de compra, ele se mantivesse mais ou menos idêntico. Portanto, a pessoa tinha 100 mil euros lá, e agora, ao transformar-se em escudos, isso era transformado à paridade e, por exemplo, com mais 30% por cima. Ou feito no outro. Por exemplo. Portanto, há um conjunto de medidas que podem ser adotadas para salvaguardar esses interesses. Pois exportações e importações, atenção. Portugal tem, em primeiro lugar, com certeza exportações é interessante
etc. Mas Portugal tem, em primeiro lugar, de exportar para não ter que importar. E tem que exportar para não ter que importar, desde logo, aquilo que garante a subsistência alimentar do seu povo. E, portanto, o esforço tem de ser fundamentalmente para... Nós temos campos, não sei se vocês sabem, o Alqueva, neste momento, só rega campos agrícolas do lado de Espanha. Porque do lado português Não tem. é campos de golfe e empreendimentos turísticos. E não há estrutura. Ora, num país, e numa zona, neste caso, podia ser perfeitamente uma das principais reservas alimentares do país. Nós temos dos pescadores mais bravos do mundo e que, aliás, morrem que nem tortos, como a forma a gente tem visto. Porque, estrangulados pela situação de crise, a certa altura estão forçados a ir para o mar em condições de segurança, de falta de segurança, e, na maior parte dos casos, então da pesca artesanal, em embarcações que não reuniam os requisitos de segurança que deviam reunir. Portanto, a gente deve se preocupar, sobretudo, para já, em produzir para não ter que consumir. Vocês sabem, por exemplo, que os catéteres, aquelas agulhinhas, quando a pessoa vai ao hospital tem que tomar soro, que são enfiadas para meter o soro dentro da veia, que foram décadas e décadas produzidas aqui na zona de Leiria. Portugal começou a importar isso do Extremo Oriente. Conclusão. No primeiro momento em que haja qualquer problema de fornecimento, como já aconteceu com a greve dos camionistas aqui há uns anos, os hospitais correm o risco de ficar sem catéteres. Isto é absolutamente surreal num país que tem uma indústria de plásticos com a tradição e o know-how acumulado que nós temos. Depois, já agora convém também recordar outra coisa. São muitas coisas e como se discute pouco, por exemplo, vocês têm ouvido aí falar muito no aumento das exportações. Uma treta. Porque grande parte desse aumento de exportações é aumento de exportação de combustível. Aumento de exportação de combustível decorrente da entrada em funcionamento de uma nova refinaria na zona de Sines, uma nova refinaria da Galp. Mas essa exportação não nos interessa-nos pouco. Porquê? Porque é uma exportação precedida de uma importação de quase 100%. Isto é, tal e qual como a Alta Europa, já agora. Na Alta Europa não se produzem automóveis. Montam-se automóveis, que é uma coisa diferente. Isto é, praticamente tudo, aquilo que é necessário para o produto final, tem de ser previamente importado. Ora, não é tanto essa a exportação que nos interessa. A exportação que nos interessa é a exportação pura. Isto é, aquilo que corresponde a coisas que são feitas cá dentro. E para isso é preciso renovar completamente a capacidade produtiva do país, foi completamente destruída, porque a lógica do processo de integração europeia foi esta. Bem, vocês, a partir de agora, vocês éramos nós, que nunca fomos consultados para coisa nenhuma. Não sei se vocês sabem, não têm idade para saber, mas podem estudar agora. Portugal entrou na União Europeia, na CEE, como se dizia na altura, sem um referendo. Os partidos foram negociar a adesão de Portugal à CEE, não se apresentaram às eleições a dizer aos cidadãos, olha, votem em nós, porque se nós formos eleitos, nós vamos negociar a integração europeia. E no euro a mesma coisa. Nenhum de nós foi chamado a dizer assim, quer ou não quer fazer o euro. Por isso, da força política do MRPP, o partido a que eu pertenço, a reivindicação democrática básica, designadamente agora para estas eleições, é a realização de um referendo precedido de um amplo debate em que todas as correntes de opinião se possam exprimir em pé de igualdade sobre a questão da saída ou não saída do euro. Mas é importante assinalar que o processo de reconstrução da atividade produtiva é absolutamente urgente, porque a nossa integração europeia obteceu uma lógica, foi destruirmos a capacidade produtiva. O que nos disseram na altura é quando a integração europeia foi assim, vocês agora não se preocupem com a agricultura, porque a agricultura agora, no quadro europeu, é com a França. Vocês não se preocupem com a indústria, porque a indústria agora é com a Alemanha. Vocês não se preocupem com as pescas, que as pescas agora são com a Espanha. E os dinheiros que vieram da União Europeia, que não foram poucos, serviram não para armar a nossa capacidade produtiva, mas para financiar o arranque das árvores, o abandono dos campos, a destruição das vinhas, o abate das embarcações de pesca, a destruição da marinha de comércio, a destruição da siderurgia nacional, a destruição dos estaleiros, a destruição da metalurgia metalomecânica. E, portanto, é por aí que se tem de ir. Doutor, a minha pergunta então, deixa que é para tão o fim. difícil? Ou a não ser que seja muito rápida a resposta. Tão difícil temos a 4 esquerda... perguntas aqui. Pronto. Porque é que é tão difícil a esquerda unir-se? Eu acho que essa dificuldade resulta
de não se ter discutido com suficiente profundidade porque é que nós chegámos ao estado a que nós chegamos. A questão é exatamente isso. Isto é, ainda hoje há forças políticas que se sentem mal por se discutir. Vamos lá ver, como é que a gente chegou aqui? Porque a gente só pode decidir com consciência como é que se sai daqui se percebermos como é que chegámos aqui. Que erros se cometeram. E, portanto, há aqui uma assunção de responsabilidades históricas que é difícil por parte de algumas forças políticas, mas ela vai ter que se impor. Porque se os partidos não se entendem, as pessoas entendem-se. Isto é, o partido X pode não se entender com o partido Y, mas o trabalhador X, o trabalhador simpatizante do partido X e o trabalhador simpatizante do partido Y, esses entendem-se. Esses entendem-se. E se os respectivos partidos não conseguem criar aquela aliança de classes que é necessário hoje em dia para correr com este governo, o que corre o risco é de essas pessoas de base lhes passarem por cima. Doutor. O Ministro da Economia refere que em 2014, o ano de 2014 vai ser o ano de relançamento da nossa economia. No entanto, os indicadores económicos estatísticos referem precisamente o contrário. O que é que tem a dizer em relação a este assunto? Eu vou juntar a... Sim, tá bem? é isso. Há pouco disse que uma das medidas que poderia optar era recusar a dívida. E eu questiono se realmente, se nós recusarmos a dívida, se não estaríamos já a adiar um problema futuro, ou seja, recusaríamos, não pagávamos, mais tarde, quando precisássemos, caso pudéssemos vir a precisar, poderíamos efetivamente, ou seja, já temos para a credibilidade. Mais tarde iríamos perder ainda mais credibilidade, ou seja... Ter as portas dos mercados fechadas. Exatamente, sim. Muito Muito bem. bem. Sim, força. E outra é, se realmente o plano de austeridade foi pouco eficaz, não teve nenhum êxito, porque como vemos, baixou o desemprego. Baixou? Baixou. Não. O desemprego baixou? 17%. Não. Está bem, estás a referir Não, mas não. agora. Está bem, Sim, está sim, bem. sim. Está bem. A curto prazo, sim. Sim. Sim, muito bem. Baixou cerca de 2%, os juros também baixaram. Muito bem. Queria saber se realmente foi um fracasso. Muito bem. Estava aí mais, desculpa. Vivendo nós integrados numa política de livre câmbio, onde não há barreiras para a circulação de mercadorias, seria uma boa solução Portugal sair da União Europeia e podendo então recuperar a soberania sobre a sua moeda, poder desvalorizá-la como já referi. E então, como é que eu dizer, aplicar algumas medidas protecionistas, o que significa que os nossos iriam ter taxas de aduaneira já entrada e alguma contingentação em produtos menos necessários, se Portugal... É muito interessante. Nós estivemos a falar sobre este assunto na última aula, um bocadinho a preparar-nos para isto. A criar indústrias onde não havia mercado e assim podendo, quer dizer, retomar melhorar a sua economia A nossa. e assim poder voltarmos ao consumo. Fizeste-te entender. E falta um último, não é? Sim. Queria saber qual é que era a sua opinião em relação à decisão que poderia ser tomada em relação aos confrontos agora na Crimeia e se isso questão da poderia Crimeia. afetar E ainda falta um, desculpe lá. Só mais aquele. Em declarações à comunicação social, o Presidente da República pediu aos jovens e pais no futuro do país, passo a citar, não haverá causa maior do que dedicar esforço e iniciativa A agricultura. à nação e os combates que é necessário continuar a fazer para promover um futuro mais justo, mais seguro e mais próspero. Juntos continuaremos a afirmar Portugal. Ora, será esta causa tão nobre que nos peça a nós, jovens, que os Olha que isto foi feito por eles. um Isto não tem nenhuma ponta o de esforço é para compensar aquilo que uma elite de acionistas, ex-políticos, pseudo-gestores bancários, no qual o Presidente da República está inserido quando teve relações do BPN e depois conseguiu revelá-las à última hora, que roubaram o bolso dos portugueses e dos nossos pais e dos nossos avós, continuam a roubar, que continuam ilesos e a andar à beira da rua daqueles que realmente lutaram pela vida melhor das suas famílias, em vez de estar neste momento um dia para a carreira a fazer companhiões ao fim. Tenta sintetizar porque temos pouco tempo. É uma pergunta retórica, vá.
Mas pronto. Ok. Para mim, para nós jovens, o futuro nunca foi tão injusto quanto é seguro, por pagar de alguns responsáveis e continuar a dispensar todo o sistema público, só porque temos governos culpados. Ele também é assim nos textos. Mas tem interesse. Vai. Obrigado. Responder estas 5 Se perguntas. havia mais alguém, havia mais uma. Força. Eu sou professor aqui da casa, Francisco Gomes, sou professor português. Tenho pena de não ter conseguido entrar antes, mas a adesão era imensa. Mas venho a ter que colocar uma pergunta. E peço desculpa, eu sei que o senhor é advogado em causa própria e enquanto representante do partido. Mas não acha que está na altura de se pôr um ponto final à lei de financiamento de partidos e atos eleitorais? Olha, desculpe, doutor. Os que têm que sair impertrivelmente, aproveitem este momento para não estarmos a interromper a resposta. Vai sair tudo. Não vai, não. Fica mais de metade, mas é que eles se não saem agora, não têm caminhoneta e têm que ficar cá até às 4 da tarde. Bela demonstração do que é hoje a política em Portugal. Eu acho que é preciso ter lata para um indivíduo que foi o responsável pela destruição das pescas, pela destruição da marinha, pela destruição da indústria, pela destruição da agricultura e, portanto, pelo cortar do futuro aos jovens, que de facto estão hoje confrontados com uma situação muito difícil. Um país que não produz praticamente nada, evidentemente é um país que está condenado a ter um desemprego muito grande e que tem crescido, ao contrário do que disse ali um vosso colega, eu já lá vou. Porque percentualmente parece que diminuiu no final do ano passado, mas se vocês forem ver os números absolutos do desemprego, veem que os números absolutos dos desempregados aumentaram. Então que raio de história é esta? Em que há aqui um número de desempregados que aumenta, mas a taxa do desemprego diminui. Já lá vamos. É manipulação estatística pura e simples. Estão a sair, neste momento, por mês, qualquer coisa como 10 mil a 11 mil pessoas de Portugal a emigrar. A esmagadora maioria delas jovens e a esmagadora maioria, dentro dessa esmagadora maioria, jovens qualificados. Isto é, o sangue mais forte, mais cheio de genica, mais cheio de competências de que o país necessita, é precisamente o que está a ser mandado embora, porque as pessoas, se não conseguem comer, não conseguem sobreviver, têm de ir à procura em algum lado. E eu acho que é preciso ter lata, ter desfaçatez, mesmo no prefácio que o Presidente da República fez agora, onde reconhece aquilo que eu disse logo no início, que mesmo com um crescimento de 4% do PIB ao ano e com juros que nunca ultrapassassem 4%, só ao fim de décadas é que seria possível fazer aquela convergência da percentagem da dívida relativamente ao PIB para os 60%, agora está nos 130%, desde que a Troika meteu cá dentro dos pés, subiu mais de 30%. Subiu 27%, era 93,4% e passou para 130%, portanto peço desculpa, subiu mais de 30%, 36, qualquer coisa por cento, e voltar para os 60%. Eu acho que é preciso ter lá até desfaçatez. Trata-se, aliás, de um Presidente da República que, numa série de questões, tem completamente violado o dever de fazer respeitar a Constituição, que é o principal dever do Presidente da República. E, portanto, e sustentado um Governo, tem aplicado esta política. Portanto, a reivindicação de que o Governo deve ser corrido inclui nele o Presidente da República, que é o principal sustentáculo do Governo. E que, aliás, Governo que já tinha caído. Se as forças da oposição não hesitassem em momentos vitais. Dou-vos 2 exemplos. Primeiro, naquela altura da história do Portas e da decisão irrevogável e não sei o que mais, o Partido Socialista do Senhor Seguro ter acedido ao pedido / recomendação do Presidente da República para aceitar ir para conversações com o PSD e com o CDS. Se o PS nessa altura tem dito não há conversações nenhumas, este Governo não tem nada a ver com o povo português, deve ir embora, o Governo tinha caído no dia seguinte. Mas o Senhor Seguro aceitou ir negociar, como está agora a aceitar negociar outra vez. Segundo, a CGTP marca uma manifestação para atravessar a ponte a pé, a ponte 25 de Abril a pé. Das duas, uma. Ou não há condições à partida, e então é um aventureirismo marcar uma fórmula dessas, ou, se considera que há condições à partida, marcou-se, venha o Miguel Macedo, o corpo de intervenção todo, os polícias todos, tudo o que vier, mas a manifestação fazia-se. E se a manifestação se tem feito, o Governo caía no dia seguinte. Ora,
exatamente naquele momento decisivo em que é preciso ter uma posição firme, estas forças hesitam. E, portanto, é o Governo e é o Presidente da República, porque, evidentemente, é o que deve acontecer a este indivíduo. Portanto, eu acho que a sua indignação, além de que há aqui uma série de coisas, mas toda a gente tem medo. Por exemplo, a história do Cavaco com o BPN é mais complicada do que essa. Vamos lá ver. Não é só os amigos dele, ou estarem na prisão, ou deverem estar e não estão, como é o caso do Dias Loureiro. E que ele tentou segurar no Conselho de Estado até ao limite. Não é só isso. É que o Cavaco conseguiu um ganho de 100% no valor das ações. Comprou-as a um X e depois conseguiu vendê-las um escasso tempo depois ao dobro desse valor. Qual de nós é que não gostava de ter indicações para vender que lhe permitissem ganhos de 100%? Como é isto? E isto, um Presidente da República, seja ele quem for, tem o direito de ter esses comportamentos? E, portanto, isto mostra quão baixo chegou do ponto de vista da própria ética política. Passou a admitir-se que vale tudo, inclusive tirar olhos. E, portanto, as pessoas acham, mas reparem, aqui a responsabilidade é dos partidos do chamado Bloco Central, porque a verdade é esta: esses partidos têm sempre adotado a posição de chiam quando as coisas lhes batem a eles, acham bem quando batem nos adversários. E, portanto, e isso é que eu acho que é profundamente errado. Por exemplo, eu tomei uma posição pública, não, sou insuspeito quanto a qualquer vislumbre de simpatia de um energúmeno, que eu acho que foi o chefe de um dos piores governos de Portugal desde o 25 de Abril, chamado José Sócrates. Pronto, é a minha qualificação. No entanto, quando nós assistimos àquela dança de fazer passar para o Jornal da Noite da TVI coisas que estavam num processo em segredo de justiça, eu disse, isto não pode ser. Os políticos devem ser derrotados no campo da luta política. Isto não é para serem derrotados pela TVI. E, portanto, isto é inaceitável, a utilização destas armas de arremesso. Mas, como devem ter visto, o outro setor, o setor ligado ao PSD e ao CDS, como aquilo era para bater no Sócrates, acham bem. No momento em que estão no governo e haja uma coisa dessas, é que então vou achar mal. Quer dizer, perdeu-se, isto é aquilo que se chama atuar sem princípios. E daí aquilo que o vosso professor disse logo no início, a importância da ética e dos valores. Portanto, governo para a rua, Cavaco com ele. Pronto, está sintetizada a resposta ao mesmo ponto. Agora, sim, ele tem que sair. Ministro da Economia, recuperação em 2014. Bom, eu acho que é outro símbolo da falta de vergonha a que se chegou aqui, porque, como é óbvio, independentemente do conhecimento dos números, a gente olha para o país e verifica qual é a situação em que o país se encontra hoje. E, portanto, o número, e não é, desde dados empíricos, se vocês forem falar com as IPSS, as Instituições de Solidariedade Social, com a Caritas, com a AMI, com a OICOS, com a Comissão Nacional de Justiça e Paz, estou até a falar de coisas de inspiração religiosa, por exemplo, a Justiça e Paz assegura a única refeição, que muitos sem-abrigo na cidade de Lisboa têm um trabalho absolutamente meritório, assente no voluntariado. Essas pessoas transmitem uma impressão empírica de verem cada vez mais pessoas, e pessoas que se nota que provêm de estratos sociais cada vez mais elevados, a acederem de forma muito discreta, porque não perderam a dignidade. E, por exemplo, em Lisboa, quanto isto, em Lisboa, uma das carrinhas da Justiça e Paz, que eu já acompanhei nessa ação, passa pela Praça de Londres. E se a gente chegar à Praça de Londres, no sítio onde para a carrinha não está ninguém, mas está tudo numa paragem de autocarro, onde àquela hora não há carreira. As pessoas põem-se na paragem do autocarro para simular que estão à espera do autocarro, para não terem que patentear a sua situação de necessidade extrema. Depois, se nós olharmos mesmo para os indicadores, vamos lá ver, mesmo para os indicadores, nós verificamos que esses indicadores o que demonstram é uma debacle do país. Nós, neste momento, por exemplo, a história do desemprego merece algum relevo, porque nós temos, neste momento, de números oficiais, esses eu até, enfim, pensei que me pudessem perguntar por isso, antes de ir aos despedimentos, eu chamo a atenção, por exemplo, que um recente estudo, os dados estatísticos dos nascimentos e dos óbitos, mostram que em 2013 nós tivemos
o saldo negativo mais elevado desde o tempo da febre pneumónica no início do século XX. Houve 83.171 nascimentos, houve 106.361 óbitos. Sabe o que é que isto dá? Isto dá que a substituição das gerações está impossibilitada com este número. E dá mais uma coisa, é que em 2061, a este ritmo, nós teremos cerca de 7 milhões de habitantes. Portanto, isto é a lógica do capitalismo. Epá, estão para aí uma série de tipos a chatear, querem pensões, e nunca mais morrem, e outros estão doentes, e os jovens andam para aí a reclamar empregos e a gente não tem empregos, porque evidentemente um país não tem economia nenhuma, não tem emprego. O melhor é ou mandá-los emigrar, como foi feito, ou então esperar que eles morram, e rapidamente, ou não nasçam. E, portanto, a lógica dos filhos únicos ou dos filhos zero. Portanto, um país, não há sociedade nenhuma que tivesse permitido, ao longo da história, não há sociedade nenhuma que tivesse permitido a inversão da pirâmide demográfica que não tivesse entrado em crise violentíssima. É exatamente o que nós temos aqui. Agora, quanto aos desempregados, é preciso dizer que, por exemplo, em dezembro foi dito, diminuiu o número de desempregados e a gente vai ver as estatísticas. Eu estou a falar nas estatísticas oficiais, o Instituto Nacional de Estatística. Desempregados, 600, aqui neste caso das estatísticas do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Desempregados, 690.535. Desempregados ocupados, 143.853. Depois, os indisponíveis temporários, são os desempregados que estão doentes, 19.000 e qualquer coisa. Isto tudo somado dá 853.000. 853.000. Agora vocês dirão, mas espera lá, mas desempregados do curso são 690.000. Estão aí 143.000, mas são desempregados ocupados. Sabem o que é isto? Sabem o que é que são os desempregados ocupados? Os desempregados ocupados são os desempregados em ações de formação profissional durante 3 dias, como plantar caracóis em 5 lições sem mestre. Ou jardinagem. Ou... eu tenho uma não vou dizer quem é, mas tenho uma testemunha privilegiada aqui dentro desta sala de uma pessoa de formação universitária com pós-graduações e que as ofertas de formação profissional que lhe são disponibilizadas vão desde a jardinagem à aprendizagem do alemão. Não deixa de ser curioso. E, portanto, estas pessoas que estão metidas numa ação de formação profissional saltam fora da estatística dos desempregados do CUR. É assim que se manipulam os números. Porque se nós formos a quem está empregado, nós verificamos que o número diminui. Bom, mas então como é que isto é possível? Então o número absoluto de pessoas empregadas diminui e o desemprego, e a taxa de desemprego também diminui, isto é, a taxa de emprego aumenta. Como é que isto é possível? Isto é possível através desta manipulação completa. Depois, uma fatia significativa dos desempregados são os que imigram. São as pessoas que não conseguiram emprego. E, portanto, que estão neste momento nos 120.000, mais de 120.000 por ano. Portanto, nós temos, do ponto de vista do desemprego, a situação é uma catástrofe. Até porque grande parte, mais de 3/4 destes desempregados, são desempregados há mais de um ano ou há mais de 2 anos, o que significa que este desemprego é estrutural. Ou seja, isto não se trata de a modificação de uma economia que se está a renovar e, portanto, há umas fabriquetas mais tecnologicamente desajustadas que fecham e, entretanto, criam-se novas empresas. E, portanto, há aqui um desemprego conjuntural decorrente de um processo de modernização da atividade económica. Não. Nós temos um desemprego estrutural de destruição em massa de forças produtivas no país. E, portanto, dizer-se nisto, pois as exportações, o principal índice que se apontou foram as exportações. E, portanto, nós estamos no bom caminho. As exportações aumentaram imenso. Bom, as exportações aumentaram imenso à custa, sobretudo, de 2 coisas. Os combustíveis que eu referi há bocado e o turismo. O turismo é a exportação mais volátil que existe. Porque houve um atentado numa outra zona do país, numa outra zona do mundo, peço desculpa. As pessoas deixam de escolher aquele destino, não, mas um número significativo de pessoas deixam de escolher aquele destino e mudam temporariamente para aqui. Entretanto, as coisas estabilizam e aquilo volta ao seu nível. Agora, em termos de capacidade produtiva do país, não é verdade que nós estejamos a melhorar essa capacidade produtiva. E, portanto, tenho aqui mais alguns índices, mas
chamaria a atenção, por exemplo, eu nem sequer falei nisso, os swaps. Os swaps é outra roubalheira que nós temos de pagar do nosso bolso. E em que é que consistiram os swaps? O Estado não investiu, eu peço desculpa, como isto nunca é discutido, depois, cada vez que a gente tem de falar de uma coisa, tem de ir sempre ao início. Como é que se chega ao endividamento das empresas públicas de transportes? As empresas públicas de transportes, primeiro, desempenham um papel de satisfação de uma necessidade coletiva básica. Segundo, implicam, algumas delas em particular as de transporte sob carris, despesas de investimento elevadíssimas. Não só pelo equipamento, os carris, etc., mas pela abertura dos túneis, a abertura dos traçados. A responsabilidade fundamental de investimento nestas empresas é do Estado. O que é que o Estado fez relativamente a esta matéria? Não investiu um tostão e disse a essas empresas: olha, vão-se financiar à banca. Eu dou o aval, mas vocês vão se financiar à banca. O Estado não meteu lá um tostão. Não meteu um tostão na Refer, não meteu um tostão no metro, não meteu no metro do Porto, não meteu nos STCP, por aí fora. Segundo, manteve os bilhetes. Agora, eu peço que deem atenção, porque à primeira vista pode parecer que eu vou dizer uma enormidade. Manteve o preço dos bilhetes abaixo, em alguns casos, do próprio custo efetivo do serviço. Para quê? Para apresentar estatísticas de inflação simpáticas. Porque no pacote dos produtos e serviços que são escolhidos para se calcular a inflação de um país, entra o custo dos transportes. E, portanto, ao congelar o preço dos transportes, esse preço é barato para os utentes? Não, é uma roubalheira. A questão é outra. É que o utente só deveria pagar uma parte desse preço. E não é preciso fazer uma revolução para aplicar uma medida como esta que eu vou dizer a seguir. O preço final de um bilhete, de um transporte, devia ser custeado tripartidamente. O utente, num valor que nunca devia ser superior, por exemplo, a 5% do salário mínimo nacional. Nunca. Por mês, estamos a falar por mês. Uma outra parte pelo Estado e uma outra parte pelas entidades que beneficiam com o transporte dessas pessoas. Por exemplo, uma zona industrial, o metro, os autocarros, metem lá os operários para trabalhar na fábrica, devem ser os empregadores daquela zona também a suportar, porque tem uma vantagem nisto. O autocarro e o elétrico vai para o centro comercial tal. Deve ser os comerciantes dessa zona a suportar também parte do preço. Ora, isto nunca se fez e carregou-se em cima do consumidor. A certa altura já estão elevadíssimos e mesmo assim estão abaixo do preço de custo. Dá um endividamento enorme. O Estado diz, vão à banca e endividem-se. E foram-se endividar. Quando o endividamento atinge, de facto, uma massa substancial, aparecem os produtos que dizem, em vez de termos aqui taxas de juros dependentes da Euribor, que é uma taxa variável e flutuante, e portanto se isto sobe muito, os vossos juros, vamos fazer aqui uns contratos de troca, swap, nos termos do qual vocês passam a pagar um valor fixo, independentemente da taxa de referência subir ou descer. Só que a fixação desse valor é feita com fórmulas inventadas pelos bancos que têm o efeito das PPPs. Quer dizer, além de se estenderem ao longo do tempo, o que significam é, quando corre mal, os encargos e as consequências são só para a empresa que foi à banca. Bom, o resultado disto é que, do que se sabe, há 3,2 mil milhões de euros de encargos para o Estado destas swaps. Quem é que beneficiou? A banca, bem evidente. Pronto. E, portanto, nós estamos... O país, neste momento, não produz praticamente nada. Em termos alimentares, a gente vai a um supermercado e vê os alhos a virem da China. Os alhos a virem da China. Nós não temos capacidade para produzir alhos em Portugal. Estão a brigar connosco. A gente vê, nós tivemos uma metalurgia, uma metalomecânica do melhor do mundo. No outro dia eu estive num colóquio da Associação 25 de Abril, lá em Lisboa, e de repente olhei para trás e havia uma exposição de obras de arte. E notei uma coisa engraçadíssima. Uma das peças que estava em exposição era uma moto Sash. Do melhor que havia do mundo, aquilo andava sempre. Andava aí pelos campos do país inteiro. Foi um êxito absoluto. Uma criação da nossa metalurgia, metalomecânica. Se nós tivéssemos aquela política que eu há bocado estava a referir, quer para a construção de navios, quer para a construção das vias férreas modernas que nós necessitamos, o que é que precisamos? Siderurgia. Ora, o que é que a gente fez? Fechou a siderurgia. E a siderurgia precisa de quê? De minério de ferro. Temos a maior jazida de minério de ferro de toda a Europa aqui em Moncorvo.
Não é a mais pura, mas é a maior jazida. O que é que se fez? O Estado alienou completamente aquilo. Portanto, um Ministro da Economia que vem dizer isto agora em 2014 é que vai ser, é como o Ministro Gaspar, que passou os anos do seu consulado sempre a dizer umas perspectivas completamente otimistas, com uma filhinha da cela ou sem ela, e não acertou uma única previsão quanto ao PIB, quanto à dívida, quanto ao desemprego, quanto a tudo e mais alguma coisa. Portanto, e a situação é de enorme risco, sobretudo para os jovens. E isto é que eu acho que é criminoso, porque se está a tentar ocultar da juventude. É de um enorme perigo para os jovens, porque na lógica atual não há emprego para eles. Não vale a pena estar a iludir as coisas. O modelo de desenvolvimento, entre aspas, que foi definido para o país, foi um país do terciário. Isto é, indústria não interessa que é para a Alemanha, pescas não interessa que é para a Espanha, agricultura não interessa que é para a França, metalurgia e metalomecânica também não interessa que é para o norte da Europa. Portanto, o que é que a gente deve ter aqui? Turismo e restauração, alguma construção civil enquanto houver estádios de futebol, etc. tal, para construir, e uns pavilhões gimnodesportivos não sei onde e não sei mais, e pouco mais. Portanto, um país que não produz praticamente nada, não tem possibilidade nenhuma de dar emprego aos seus jovens. E nós estamos a fazer, neste momento, o papel de... Quando eu e as pessoas pensam como eu, falamos em subcolónia do imperialismo alemão, as pessoas pensam que isto é uma brincadeira, que é um exagero. Não digam que é uma brincadeira. É um exagero. Mas reparem uma coisa, o que é que Portugal está hoje a fazer? Está a formar os seus jovens nas suas escolas secundárias, nas suas escolas universitárias, dando-lhes licenciatura, pós-graduações, e depois cede-os à borla para a Alemanha, para a República Checa, para a Inglaterra, etc. Portanto, nós estamos a ser o fornecedor da mão de obra, de graça, da mão de obra mais qualificada. Nós já não fornecemos escravos. Isto é trabalho indiferenciado. Agora fornecemos também fornecemos isso, para a construção civil, para as apanhas do tomate e outras coisas do género. Mas estamos a fornecer o que há de trabalhador mais qualificado de graça. Isto é absolutamente inaceitável. Depois, livre cambismo, barreiras aduaneiras, não sei, está cá. Não, já não está. Não está, pronto, mas a questão é muito interessante, porque uma das coisas que Portugal está proibido de fazer é de usar de uma técnica que, no entanto, outros países da União Europeia, a começar pela Espanha, usa, que é não de uma forma aberta, que é de favorecer os produtos nacionais em detrimento dos produtos que vêm do estrangeiro. Toda a gente sabe que em Espanha isso é feito relativamente com políticas proteccionistas. Aliás, a pátria do livre comércio, que é os Estados Unidos, tem medidas ultra protecionistas dos produtos que são vitais para elas. E isso não é uma medida de caráter permanente, mas num primeiro momento em que se trata de salvaguardar uma indústria nascente para produzir produtos que possam ser consumidos cá e não entrar em concorrência porque não tem tecnologia instalada. Vamos lá ver, o problema da produtividade. No outro dia, o Energume do Belmiro de Azevedo disse: eu só persigo aos mandriões, não sei o que mais. Portugal, não sei o que mais, é país que produz muito menos do que na Alemanha. É preciso dizer o seguinte: nós fazemos muito mais horas do que os trabalhadores alemães, muito mais horas, mais de 100 por ano do que os trabalhadores alemães, mas a produtividade é muito menor. Mas de quem é a responsabilidade? É do trabalhador? Não, como é óbvio. Porque se é um de vós... Agora o Cavaco até se lembrou de dizer aos jovens: vão para os campos, vão cavar batatas. Mas se, tomando esta frase como ponto de arranque, uma coisa é ir cavar batatas com uma enxada na mão, outra coisa é ir cavar com um trator nas mãos. O trabalhador que tem o trator nas mãos consegue fazer em 2 horas o trabalho que o outro à mão com uma enxada não consegue fazer em 2 semanas. Portanto, este é que é o problema de nós termos um processo produtivo, de facto, um modelo de processo produtivo que estourou completamente, e nós também nunca discutimos isto. Nós fizemos uma aposta, sobretudo nos anos 60 e nos anos 70, uma aposta num modelo de relações industriais que é o modelo do trabalho intensivo, baratinho e com poucos direitos. Exemplo típico, nossos setores tradicionais, têxteis e calçado. E, portanto, os nossos produtos, visto que os nossos operários e operárias é do melhor que há do mundo, e tínhamos um know-how razoável nessa matéria, os nossos produtos
por exemplo, em comparação com o calçado italiano, não ficavam abaixo do ponto de vista da qualidade e conseguiam ter um preço final muito mais baixo devido aos salários completamente miséria que se praticavam aqui. Bom, este modelo produz algum êxito enquanto os mercados não se mundializam. A partir do momento em que estes produtos têm agora de concorrer com textas ou com calçado que vêm de fábricas na China ou na Índia, onde as pessoas ganham $1 por dia, trabalham 16 horas, e não há lá essas modernices do direito de trabalho, do subsídio de férias de Natal, licenças de maternidade e outras coisas que é uma infelicidade os trabalhadores terem conseguido alcançar, é evidente que conseguem custos salariais muito mais baixos. Portanto, em processos de baixa incorporação tecnológica, os países, digamos, da Europa e o nosso, vê-se batido em toda a linha relativamente aos produtos que vêm de países em que os direitos sociais são pura e simplesmente assassinados. Porque o custo salarial, que nesse tipo de processo produtivo de baixa incorporação tecnológica é um fator muito importante, é muitíssimo baixo lá do que aqui, mesmo que aqui se façam os aldrabiços da criancinha que vai sempre levar a lancheira ao pai sem inspeção, por acaso, aparecer lá e der um assomo de loucura à inspeção e decidir fiscalizar uma coisa dessas, recibos verdes ou contratos a prazo para titular empregos de caráter permanente e outras aldrabices do género. Mesmo assim, nunca conseguirão pagar $1 por dia a cada trabalhador. E, portanto, este modelo implodiu. E, portanto, tem de haver um esforço de incorporação tecnológica e de apetrechamento, onde, obviamente, o investimento público tem um papel importante. Só que, com a lógica da dívida e do euro, nem um cêntimo para investimento. Como é óbvio. Como hoje se vê, não há um cêntimo para investimento. Depois, recusa da dívida e mais tarde as consequências. Vamos lá ver uma coisa. Recusa da dívida, isso é um argumento e eu agradeço a questão, porque a questão é muito, muito interessante e muito importante. Uma das coisas que diz então se a gente recusa pagar a dívida, mais tarde, quando precisarmos de nos financiar, ninguém nos financia. Primeira questão. A recusa da dívida é uma coisa de que quem tem medo são os credores. Não são os devedores, são os credores. Porque se um Estado devedor tomar a posição que tomou a Argentina ou o Equador e disseram, meus caros amigos, ou é assim ou vocês nem um tostão veem, os bancos credores, a banca internacional sabe perfeitamente que a única forma que tem de ainda ir, eventualmente, fazer algum ganho é ceder. Porque não leva lá mesmo mais um tostão. Segundo ponto. Porquê é que Portugal há de ter necessidade de se financiar? Se tiver a sua moeda própria, as necessidades temporárias de financiamento podem ser asseguradas através da emissão de moeda pelo Banco Central dentro de limites razoáveis. E se o país caminhar para uma lógica de produzir essencialmente para não ter que importar, as necessidades de financiamento exterior e, designadamente, as necessidades de financiamento para se endividar ainda mais, porque se trata de pagar dívida com o empréstimo que se contrai numa espiral a caminho do fundo, não se colocam. Portanto, o que neste momento se procura dizer é os mercados, também é uma coisa muito engraçada, porque é uma designação antropomórfica de uma coisa. Mas o que é os mercados? Quem são? O que é? Isso é uma designação pseudocientífica para designar uma coisa, a grande banca internacional. Ponto. A grande banca internacional, em particular a germânica, acha que nós nos devemos portar bem e, portanto, classifica o país, os seus governantes e os vários atores em função dos interesses dela. E, portanto, diz, eu estou satisfeito. Eu até vou cobrar um bocadinho menos de juros agora porque estão no bom caminho. Mas isto é um critério para a apreciação do que é bom ou o que é mau para o país? Não de todo. E atenção, porque, em terceiro lugar, há muitos outros bancos no mundo que não apenas a banca da União Europeia. E há muitos outros países do mundo que não apenas os países da União Europeia, que isso é o outro erro estratégico que a gente cometeu. Só que é difícil de fazer esta discussão, porque, em determinada altura, eu lembro-me quando se começou a lógica da integração europeia, uma das primeiras vezes que eu falei publicamente sobre isto, disse, não é Portugal que vai entrar na CEE, é a CEE que vai entrar em Portugal, da forma como está a ser feita a União Europeia. E caiu o Carme e a Trindade, lá está, orgulhosamente só, lá está, aqueles que querem a albanização do país, são como o Salazar, uma série de bujardas pela boca fora. Hoje as pessoas percebem perfeitamente que não foi Portugal que entrou na CEE, foi de facto a CEE que entrou cá dentro. Mas um outro erro foi terem-nos vendido a ideia de que integrar-nos numa coisa qualquer da Europa significava
voltarmos as costas à nossa vocação atlântica. E cheirava a fascista a pessoa falar em vocação atlântica. Portanto, um indivíduo falava na vocação atlântica, credo, isto parecia um facho. Os extremos tocam. Também ouvi isso, os extremos tocam. Isto é um disparate completo. Porque nós temos condições, já perdemos muitas, ainda temos algumas, de, por exemplo, manter relações privilegiadas com os povos das nossas antigas colónias, em pé de igualdade, sem receibos neocolonialistas, e com o Brasil, e com outros países, mas designadamente com estes, absolutamente privilegiadas em relação aos outros países do mundo. Desprezámos completamente isto. Portanto, a gente abandonou as pescas, abandonou a zona económica exclusiva, abandonou a indústria de construção e reparação naval, abandonou a política de portos, porque agora, digamos, integrarmos na Europa significava voltarmos as costas ao mar, porque nós éramos um país periférico. É um disparate do tamanho do elefante. A nossa centralidade é o Atlântico. E nesse aspecto, do ponto de vista da geoestratégica, nós somos o país central, pelas razões que já expus há bocado. No entanto, nunca se fez o balanço disto. E, curiosamente, agora vejam bem, nós não temos estadistas em Portugal. Não temos pessoas com visão estratégica. Bom, se o Marquês de Pombal aparecesse agora cá, já tinha sido degradado. É absoluto, porque um tipo com uma visão a mais do que a ponta dos sapatos, mesmo que a gente concorde, não tem hipótese nenhuma de sobreviver aqui. E a gente vê, vou dizer isso, por exemplo, ainda ontem estava a ver, isto é para ligar ao último ponto, a ver um homem como o professor Adriano Moreira, que é das poucas pessoas, tem ideias com as quais eu não concordo. É um homem, digamos, conservador, muito conservador, mas é um homem que reflete sobre as coisas. É um homem que tem uma visão estratégica das coisas. A gente precisa desse tipo de visão no nosso país e não tem. Crimeia, é muito simples. O que está em curso neste momento é uma tentativa de criar o espaço vital, a Lebensraum do Hitler, que a senhora Merkel quer criar. E as pessoas... e a gente não se pode deixar endrominhar pela propaganda completamente mistificatória que hoje todos os dias nos entra pela casa dentro, a tentar fazer-nos crer que bons são os ocupantes da Praça de Kiev, que querem a adesão à União Europeia, e depois há ali uma série de malandros que querem anexar a Crimeia. A Crimeia é russa. A União Europeia não quer que se faça lá o referendo, porque aquele referendo deve ter para aí 90 ou 95% de resposta afirmativa. E o que está aqui em causa é um problema muito sério. Um dia destes, o Financial Times, vejam bem, o marxista-leninista a citar o Financial Times, mas o Financial Times dizia uma coisa muito curiosa. Um século depois, a Europa está a repetir exatamente os mesmos erros que levaram à Primeira Guerra Mundial e depois à Segunda Guerra Mundial. O que está ali em causa é a continuação de uma política que significou a destruição da Jugoslávia, a repartição da Checoslováquia na República Checa e na Eslováquia, a criação de Estados absolutamente fantoches, como a Eslovénia, por exemplo, a Bósnia e a Croácia, que são, pura e simplesmente, Estados satélites da Alemanha, para que a Alemanha tenha o acesso ou a zonas privilegiadas de mar, ou a zonas do ponto de vista geoestratégico militar, ou a zonas de recursos, no caso da Ucrânia, para além da posição estratégica, a Ucrânia é o segundo maior produtor mundial de trigo e petróleo. E, portanto, o que está ali em curso é o Lebensraum, a ser a Merkel, coisa que as pessoas do MRPP disseram e que na altura toda a gente achou que era um exagero. Até o professor Marcelo, numa das suas missas dominicais, ainda com um certo tom de brincadeira, tivesse repetido a frase, a senhora Merkel está a fazer, através da União Europeia, aquilo que o Hitler não conseguiu fazer com as divisões Panzer. E a política da União Europeia é a política da Alemanha, é a política da guerra, e nós estamos à beira do eclodir de uma guerra para garantir à Alemanha conseguir estender a sua área de influência àquela zona. Portanto, é pura e simplesmente isto. O resto é folclore. E, portanto, ou nós também temos uma posição clara e resoluta quanto a isso, ou um dia destes estamos a ser arrastados para uma guerra que não tem nada a ver, estamos a ter soldados, filhos do povo português, a serem enviados para uma guerra que não tem nada a ver com os interesses do povo português e a morrerem para salvarem as botas cardadas da Alemanha. E pronto. Muito obrigado. Muito
obrigado pela vossa presença. É só uma lembrança. Eu é que agradeço a vossa capacidade de resistência. A primeiro deles é um abrir a escola para lá daquilo que são os limites naturais de um estabelecimento de ensino. A segunda é mostrar ao vivo testemunhos, neste caso, de políticos, cidadãos, que têm uma visão muito clara e que falta à nossa juventude. E, finalmente, é uma estratégia de motivação. Basicamente é isso. A minha opinião é de que os jovens são hoje, como sempre foram ao longo da história, uma força de vanguarda, têm estado sempre na primeira fila dos grandes combates políticos e sociais para um mundo melhor e mais justo, e apertados hoje como estão, com uma situação de completo fechar dos sonhos, das suas possibilidades, quer em termos de emprego, quer em termos de construir família, de criarem uma vida própria, os jovens têm de facto de se erguer e dizer não a este estado de coisas. E sob esse ponto de vista, a sua generosidade, a sua impetuosidade, o seu desejo sempre de não aceitar aquilo que está mal, são uma garantia segura de que nesses combates eles vão desempenhar um papel absolutamente decisivo para acabar com este estado de coisas, derrubar um governo que é um governo de vende-pátrias, criar um governo democrático patriótico que tome medidas como a da saída do euro e a aplicação de um plano de desenvolvimento económico do nosso país que nos permita exercer o direito que todos temos a viver num país progressivo e em que vale a pena viver. Obrigado.